E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a caminhada vai ser finalmente no Brooklyn, nos boroughs de Nova York, né? Vou mandar aqui então para essa região. Já deixa o like, se inscreve quem não é inscrito. O Brooklyn, não sei se vocês sabem, ele não fazia parte de Nova York. Era uma cidade separada em 1898. Para vocês se ligarem mais ou menos aí o que estava acontecendo na época do mundo, em 1898, por exemplo, estava nascendo no Brasil o Lampião, Virgulino Ferreira. Estava rolando a terceira eleição presidencial da história do Brasil também. Então era mais ou menos aí nessa época. Voltando para o Brooklyn naquela época era a quarta maior cidade dos Estados Unidos. E o nome Brooklyn veio de uma cidade holandesa que chamava Breukelen. Isso aconteceu também porque a região, né, foi originalmente colonizada pelos holandeses aí no século XVIII, quando Nova York ainda se chamava New Amsterdam. Para quem não sabe, Amsterdã é a capital da Holanda. E durante o século aí 19 e início do século 20, o Brooklyn foi um dos maiores centros industriais da América, né? Fábrica, estaleiro, indústrias também. E por isso que muitos lugares que você vai aqui no Brooklyn, a aparência é tipo de umas fábricas, umas indústrias, né? Que eles simplesmente reaproveitaram para fazer loja, casa ou alguma coisa parecida, tipo comércio, etc. Só depois de um grande acordo político aconteceu a chamada consolidação de Nova York, né? Quando o Brooklyn se juntou a Manhattan, Queens, o Bronx e Staten Island. Muitos moradores eram contra isso aí, né? Essa junção do Brooklyn, porque para eles isso significava meio que perder a independência. Coney Island, que é uma praia aqui no Brooklyn, né? Famosa desde o século XIX, foi o primeiro parque de diversões modernos do mundo inteiro. Atraiu aí visitantes de toda Nova York. O Dumbo, que é um bairro hoje bem chique aqui no Brooklyn, né? É bem perto de Manhattan. O nome dele, Dumbo, então vem de Down Under the Manhattan Bridge Overpass. Que você consegue ver a famosa ponte, né? Que a galera tira fotos e tal, que o Homem-Aranha já destruiu algumas vezes. Foi o centro industrial e portuário daquela região. Agora foi revitalizado, né? Como um bairro artístico e turístico. O Brooklyn Heights, que é um bairro também próximo, ele foi o primeiro bairro suburbano planejado dos Estados Unidos inteiro. Hoje ele é famoso aí por suas brownstones, né? Aquelas casinhas com aquelas escadas. E tem vistas para Manhattan também, um bairro bem chique, com alto padrão. Eu particularmente acho aí os 5 boroughs de Nova York muito diferentes uns dos outros, né? Eles poderiam até hoje ser diferentes cidades. Manhattan, Queens, Brooklyn e o Bronx são bem diferentes mesmo dos outros. E cada um gigante, né, do tamanho suficiente para ser uma cidade independente facilmente. O Brooklyn é um mundo inteiro basicamente dentro de um distrito. Existem comunidades gigantescas de tudo quanto é tipo de nacionalidade aqui dentro do Brooklyn. Cada bairro que você vai aqui no Brooklyn muda muito a nacionalidade das pessoas, o tipo da estrutura, muda bastante coisa. Essa mistura ajudou a transformar o Brooklyn em um dos centros culturais mais influentes aí do mundo. Falo com certeza que o Brooklyn criou parte da cultura moderna de hoje em dia. Muita coisa que hoje faz parte da cultura global nasceu ou cresceu aqui no Brooklyn. Eu chuto que 60% dos artistas que eu já trabalhei aqui em Nova York, eles são do Brooklyn. É realmente incrível a quantidade de artistas que saem daqui desse lugar. O hip hop, por exemplo, surgiu no Bronx, mas se espalhou muito rápido aqui no Brooklyn. O rap de Nova York tem alguns dos maiores nomes vindos daqui também. Não só músicos, né, mas artistas em geral. Al Pacino, Adam Sandler, Ben Stiller, Jay-Z, Notorious Big, Spike Lee, são todos aqui do Brooklyn. Mas esse bairro mudou muito aqui nos últimos 20 anos. Por muito tempo o Brooklyn era visto como um lugar mais barato e industrial, mas nos últimos 20 anos aconteceu um fenômeno chamado gentrificação, principalmente bairros aqui mais perto de Manhattan, né? Williamsburg, Dumbo, Bushwick. Gentrificação praticamente é aumentar os valores de aluguéis das casas e meio que empurrar a galera mais pobre para o fundo dos bairros, né? Para mais longe de bairros nobres, substituindo, por exemplo, a população local e trazendo mais gente rica para cá. Eu ainda acho o Brooklyn um distrito meio estranho, esteticamente, e muito mais áreas do Brooklyn eram usinas aí, fábricas, como eu falei pra vocês. Então por isso que a gente olha aqui, vê muita coisa parecendo um galpão e tal. A gente tá bem perto de Manhattan, então quanto mais pro fundo, mais longe de Manhattan, mais barato vai ficando. E quanto mais perto de Manhattan, mais caro vai ficando. O Brooklyn é tão grande que alguns bairros do Brooklyn, eles têm índices de criminalidade comparáveis a cidades grandes inteiras, por exemplo. Enquanto outros bairros aqui do Brooklyn são considerados os mais seguros de Nova York inteira. E coisa interessante também, se o Brooklyn ainda fosse uma cidade, ele teria cerca de 2,7 milhões de habitantes. Isso faria dele aí um dos maiores cidades dos Estados Unidos.
Maior, por exemplo, que cidades como Miami e Las Vegas. O Brooklyn, então, tem aí mais de 30 bairros internos, né? O Brooklyn não é um bairro único, ele é um distrito, como eu falei pra vocês, e ele é dividido em mais de 30 bairros. Vocês devem conhecer a famosa ponte, né, do Brooklyn, a Brooklyn Bridge. Ela terminou em 1883 e ela foi considerada uma das maiores obras de engenharia do mundo naquele momento, né? Vocês imaginam. Ela foi a primeira ponte de aço suspensa, né, em grande escala, e conectou o Brooklyn diretamente com Manhattan, coisa que, imagina, na época devia ser, pô, maravilha, né? Ajudou muito o crescimento da cidade. Vou dar um exemplo de artista que veio aqui do Brooklyn, e é muito interessante que eu já vi vários artistas, desde que eu tô aqui, faz 4 anos, que eram muito pobres e virarem milionários da noite pro dia. Um deles ficou muito rico antes de eu vir pra cá. Eu vou dar só um exemplo, tá? O nome artístico dele é Tekashi 69. O nome verdadeiro dele é Daniel Hernandez, mexicano-americano, né? Ele ganhou fama com o single Gumo em 2017. E depois que ele estourou, se tornou alvo da polícia e foi indicado por extorsão, assalto, participação em gangue armada, uso de armas de fogo, etc. E ele acabou sendo preso. Ele, na verdade, ele deu informações sobre a gangue dele. Ele meio que aí, né, foi o Rat, que as pessoas falam aqui, né, que quem é o X9, aqui eles chamam de rato, né, Rat. E ele ficou bem menos tempo na cadeia, ele já tá livre já. Ele continua a carreira dele normalmente, mas ele não é pessoa bem-vinda mais no Brooklyn. Tanto é que ele não mora mais em Nova York. Eu vou colocar uma tabela pra vocês aqui na tela, como se o Brooklyn fosse uma cidade, como se o Bronx fosse uma cidade, como se Manhattan fosse uma cidade, separadas para vocês verem qual seria aí o top 10 de maiores cidades em população, tá? Se esses distritos de Nova York fossem cidades separadas, beleza? A cidade mais populosa dos Estados Unidos seria Los Angeles, com quase 4 milhões de habitantes, 3,9. Ia ter 2 cidades empatadas em segundo lugar, que seria o Brooklyn e Chicago. A quarta cidade mais populosa do país seria o Queens, né? 2,3 milhões de habitantes. A quinta cidade seria Houston, em Texas, 2,3 milhões de habitantes. A sétima cidade, Phoenix, 1,6 milhões de habitantes, empatada com Manhattan, com 1,6 milhões de habitantes também. E em décimo, né, pulando para décimo aí, seria o Bronx. O Bronx tem 1,4 milhões de habitantes. O Bronx seria, se ele fosse uma cidade, ele seria a 10ª cidade mais populosa dos Estados Unidos. Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês no mapa, tá? Essa ilha aqui, ó, essa ilha comprida aqui é Manhattan, tá? O Central Park aqui, ó. Beleza? Aqui, esse rio é o rio que separa o Brooklyn de Manhattan, beleza? Aqui as pontes. Essa parte aqui, ó, do Brooklyn, essa parte mais próxima do rio, Greenpoint, toda essa parte aqui, ó, Williamsburg, tá vendo aqui, ó, são as regiões mais caras, né? São as regiões mais nobres. É mais ou menos aqui que a gente tá andando. Isso aqui, ó, isso aqui inteiro, tá vendo? Toda essa parte de terra aqui é o Brooklyn. Todos esses bairros aqui, ó, Brownsville, Carnazi, aqui é o bairro do Pop Smoke, que é um dos artistas mais famosos do Brooklyn. Todos esses bairros aqui é Brooklyn, gente. Então o Brooklyn é muito, muito grande, tá? Aqui, ó, por exemplo, ó, a distância, vamos por aqui, de Manhattan para esse bairro aqui, ó, Brownsville. O Brownsville é um dos bairros mais perigosos de Nova York, tá? Eu já vim para cá algumas vezes filmar. É um bairro bem perigoso para as pessoas que é turista e tal, até porque nem tem turista lá. Mas aqui tem muita violência entre gangues, tá? Muita violência entre gangues mesmo. Aqui também Crown Heights, outro bairro perigoso. Bedford é o bairro do Todo Mundo Odeia Chris, da série. Era um bairro perigoso, hoje em dia tá bem gentrificado, tá? Tá bem diferente, tá até caro de morar lá. Mas esse é o bairro da onde vem, por exemplo, Jay-Z. O Jay-Z vem de um projeto desse bairro, tá? Notorious Big também vem desse bairro. Então fica bem aqui. E uma curiosidade para vocês, o Brooklyn, ele faz fronteira terra com Queens. Queens, ele é aqui para cima aqui, ó. Aqui, ó, o Sunnyside, tá vendo esse bairro aqui? Sunnyside já é Queens. Então aqui, ó, aqui East Williamsburg é Brooklyn. E aqui, depois dessa rodovia aqui, ó, já é Queens. Queens também é muito grande, ó. Pega tudo isso aqui para cima, tá? Mas é isso, voltando no Brooklyn, é basicamente isso. É bem grande, vai até aqui embaixo, beleza? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma caminhada breve aqui hoje. Quem gostou, dá um like, deixa um comentário. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Me segue no Instagram, Imagine-se YT, que eu sempre falo quando eu vou fazer live pro canal, quando eu vou soltar vídeo também. Beleza? Até a próxima. Valeu, falou, fui.